Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou Carmen Filgueiras, estou aqui para entrevistar Neymara Carvalho e Luna Hardman para a Primavera Sucede o Inverno e apertei o botão errado. Portanto, estou reintroduzindo a nossa conversa e dizendo que hoje Mônica está aqui com a gente e em breve Neymara Carvalho vai subir aqui com a gente, vai comentar um pouco sobre esse pioneirismo, sobre o começo do bodyboard no Espírito Santo, sobre essa experiência, essa sensibilidade cultural de quem vive na praia. Ney, muito bem-vinda. Vou te subir aqui para a gente já dar início à introdução dessa conversa. Vamos ver se eu aperto o botãozinho certo agora. Menina, eu aperto o botão errado, que loucura. Neymara Carvalho, obrigada. Obrigada a você, Carmen. Obrigada a você. Demorou, mas estamos aqui, né? A gente está tentando essa live, ó, muito tempo. Mas eu acho que tudo vem no momento certo. Maior prazer estar aqui contigo. Maior prazer participar desse projeto, né? E vamos bater um papo lindo, longo e maravilhoso. Nossa, e hoje foi uma tarde de lembranças, Neymara. Eu lembro quando eu comecei a pegar onda, você já pegava onda aqui no Espírito Santo. E eu lembro de uma cena assim inesquecível, a gente chegando em Jacaraípe e você desesperadamente correndo para a água. E eu pensando, o protetor solar, onde eu vou colocar meus objetos? E você, cara, esse foco, assim, realmente eu fui lembrando de coisas assim desse nosso passado. E aí eu vou querer colocar tudo no jogo, porque tudo que você disser aqui, a gente vai fazer em recorte para entrar no filme, e aí a gente vai contar a sua história, a história das pioneiras do bodyboard, em várias histórias. Ela está chegando, gente. Olha aqui. Senhoras e senhores, a campeã mundial júnior. Luna Hardman! Luna Hardman! I can't believe it's true! Boa noite! Boa noite, Luna. Que menina pontual, chegou certinho. Olha, a gente combinou 9h47, ela chegou 9h47 certinho. Luna, bem-vinda. Estou aqui falando para a sua mãe das lembranças que eu tenho com ela, assim, do passado e tal. E hoje a gente vai fazer isso, recuperar memórias e também perceber de que maneira o bodyboard chega para a tua geração. Eu acho que é muito simbólico ter vocês duas aqui juntas. Assim, quando eu, assim, sabe, cinematograficamente falando, eu fico arrepiada, porque vocês são realmente essas pontas, né, que ligam a história do esporte. Então, sabe, Carmen, porque eu não sonhei tudo isso, né? Eu não achava que Luna ia seguir os meus passos assim, mas é muito lindo estar vivendo o que eu estou vivendo, acompanhando a evolução dela no esporte e ainda estar no esporte assim competitivamente. É muito, muito gratificante, é um presente de Deus, com certeza. Cara, a gente vê, é mágico, e vocês são tão parecidas, então a gente vê a questão do tempo, assim, é o tempo todo a gente sabe, vocês são perfeitas para esse filme, sabe? Você não tinha como. Olha aqui, agora a galera já está falando, alguém está dizendo que é testemunha, o Leandro está dizendo, testemunha do quê, Leandro? Eu vou ler aqui para. Ó, Luna, você pode ajudar a gente com seus olhos de 16 anos. Pode ler com a gente, tá? Aí, alô, Leandrão. Muita gente entrando e as pessoas estavam achando que era outro horário, mas esse apelo que vocês têm. Todo mundo quer saber de vocês, todo mundo quer ouvir vocês. Então, meninas, vamos dar início ao trabalho. Deixa eu te falar uma coisa. Essa aqui é a primeira live que a gente faz juntas, viu? Exclusiva, né? É verdade. Vocês querem que eu chore? Gente, eu tô na TPM, eu vou chorar. É uma coisa, tudo pode acontecer. Olha, e todo mundo entrando, muitos corações. Que lindo, a primeira live. Olha, essa primeira live pra gente é tão importante. O conteúdo que vocês vão trazer pra gente é fundamental. A gente tinha que ter vocês no filme. Eu tava pensando assim, a Neymara tá com a agenda muito louca, ela tá cada hora num lugar do planeta, como é que eu vou fazer? Vou trazer entrevista de outro lugar. Mas tem isso aqui, gente, que presente. Obrigada, meninas. Thank you, girl. Então tá. Olha, eu vou começar fazendo duas perguntas, na verdade três para vocês duas, e aí vocês se organizam, fiquem à vontade para falar mesmo. Eu vou deixar vocês falando o máximo possível, porque no filme entram só vocês duas, nesse recorte que a gente está fazendo aqui. Então, para não ter aquela sujeira de eu eu tô calada, eu quero ouvir vocês. Isso aqui a gente está fazendo um filme ao vivo, gente, é isso. Isso é um filme ao vivo. Não é cinema, não é teatro, é filme ao vivo. Muito bem, minha primeira pergunta para as duas. Como, onde, por que você começou a surfar de bodyboard? Eu
comecei porque os meus pais se mudaram aqui para Barra do Jucu, onde a gente mora até hoje, no Espírito Santo. E eu tive esse contato com a natureza. Primeiro com o Rio Jucu, que faz fundos aqui com a minha casa, né? Sempre posto alguma coisa, que eu amo esse lugarzinho aqui. E eu aprendi a nadar no Rio Jucu, sabe? Eu e meu irmão, Marney, a gente sempre brincava, pegava canoa, pegava a baiteira, né, que a gente tinha aqui, saía pelo rio, assim, adentro, com os amigos. E depois eu descobri, através do Marney mesmo, que começou a surfar primeiro, o outro lado do Morro da Concha, que eram as ondas, né? O canto do Barrão. Na verdade, a gente também tinha um quiosque na praia, que onde eu e meu irmão, a gente dividia as funções ali de ajudar no quiosque. E a gente sempre via o canto do Barrão, era, sabe, o point do surf no estado do Espírito Santo. Um dos pontos, mas era muito forte. Então, sempre tinha altas ondas e essa galera do surf frequentando. Então, eu cresci vendo isso. E um certo dia, teve um campeonato de bodyboard que vieram as estrelas, assim, do Brasil, né? Eu lembro que Guilherme Tâmega, Stephanie, Mariana, várias. A Glenda falou para mim outro dia que estava também nesse campeonato, eu não lembrava muito bem. E eu me encantei. Eu lembro que eu deixava o quiosque para lá, as funções do quiosque, e ficava vendo. Eu falei, mas nem fica aí, que eu vou lá ver todo mundo e tal. E aí você tinha quantos anos? Eu tinha mais ou menos uns, acho que 11, 12, a idade quando você começou, assim. Quando eu me encantei. E aí eu comecei a seguir, a gente tinha a extinta Fluir Bodyboard, né? Que era a Fluir era uma revista de surf nacional e a gente tinha também a Fluir Bodyboard. Comecei a colecionar, eu via tudo que saía ali, eu queria tudo que tinha ali. Então eu trabalhava com os meus pais para poder comprar o tênis que as meninas usavam, para poder comprar, sabe, algumas coisas ali, porque eu sonhava, comecei a sonhar em ser igual a elas, em ser atleta de bodyboard. Só que eu não tinha muitas condições. Então, eu comecei pegando prancha emprestada e igualzinho os meninos do instituto, assim, hoje os meninos do instituto têm toda uma, né, tem prancha, tem pé de pato, tem instrutor e tal, mas antigamente eles também pediam pranchas emprestadas para mim e tal. Então, eu comecei exatamente dessa forma. Eu lembro que o Obadias, que era, né, o bodyboard muito fera na época, a gente falava que ele tinha o estilo do Mike Sturt. O Gordinho, que era competidor, muito fera. E ele realmente me preparou para as competições, assim. Ele foi uma das pessoas que eu falo que foi meu primeiro treinador, é o meu pai do esporte, porque ele realmente abriu o meu olhar para o talento que eu estava desenvolvendo ali com prancha emprestada. Depois eu ganhei uma prancha no sorteio da rádio. E aí a gente foi evoluindo. Depois de muito tempo, mais de um ano e meio, eu ganhei meu pé de pato. Então, assim, o começo foi exatamente por vir morar, por meus pais terem vindo morar na Barra do Jucu e eu ter tido esse contato, porque eu acredito que o playground nosso é a praia, lógico, e todo mundo, assim, a maioria das crianças aqui passam por essa fase, né? Nossa, encantadora essa história. E eu estou tentando aqui recuperar com o que já contaram a data desse campeonato. Eu estou achando que é 89, o Circuito Capital, pode ser? Pode ser, não, é isso. É isso. É isso. Então você se apaixonou pelo esporte quando a gente teve uma final com a Raquel Brandão e a Stephanie Peterson. A Raquel Brandão ganhou o circuito, mas essa etapa quem levou foi a Stephanie. E para vocês verem, a memória é uma coisa toda atordoada. A Stephanie não lembrava do campeonato. E ela ganhou. Então a gente contou isso para ela que ela ganhou. É isso Então, aí. eu das estrelas, né? Eu já pegava prancha emprestada, mas eu fiquei aficionada para me tornar uma delas, assim, para crescer no esporte depois desse campeonato que eu vi ao vivo. E eu achei muito legal que você ressaltou essa questão estética do esporte, esse jeito de viver. Você falou sobre o tênis que a menina usava, não sei o quê. Então, não é só ir para a água, né? É um jeito total de viver. O corpo muda, tudo muda. Por favor, Luna, me conta como foi a sua primeira vez. Foi na barriga da minha mãe, minha primeira vez. Tipo, não, e eu falo, tipo, às vezes brincando, mas é verdade. Tipo, ela surfava grávida. Então, eu já nasci na água, aí eu sempre tive prancha, sempre tive pé de pato. Só que eu nunca fui, tipo, aquela criança que queria, tipo,
Não sei, alguém, mas uma criança que gosta mesmo, que quer. Eu sempre ia lá, surfava com meu pai, com a minha mãe, de brincadeirinha. Até que a minha mãe fez um campeonatinho do instituto. Não, foi estadual. Mas INC. INC, mas não foi só do INC, foi estadual. E aí eu competi, a gente me inscreveu, sim, a gente me inscreveu. Não, tá certo, a gente me inscreveu. Não, a gente. Tá. A gente me inscreveu. Nós nos inscrevemos, eu me inscrevi, ela se inscreveu. Mas eu acho que foi sua mãe que te inscreveu, hein? Ela me inscreveu na Gromets, que foi o primeiro ano que teve essa categoria que ela pegou do surf e trouxe pro bodyboard, que era abaixo de 12 anos. E aí foi onde, tipo assim, surgiu as criancinhas, tipo, eu, o Matheus Rodrigues, o Ângelo, e aí a galera do instituto toda competiu e eu ganhei. E aí depois disso eu falei, caraca, isso é muito legal. E aí eu gostei muito de competir e aí eu quis competir sempre. E aí eu comecei a gostar da coisa, porque eu não gostava muito de treinar, dessas coisas. Mas aí eu percebi que, tipo, se eu quisesse ganhar, eu ia ter que treinar. E eu não gosto de perder. Aí eu tive que treinar e aí eu comecei a gostar de treinar até. E aí foi indo aos poucos. Mas antes, eu falava que não ia usar nem pé de pato. Porque eu não gostava, eu achava que apertava, que doía. Quando eu fui pro ISA Games no Chile com a equipe do Brasil, eu falava isso, eu surfava lá só com a pranchinha assim. Aí o Éder Luciano me zoava pra caramba, ele fala disso até hoje. Não era você que não queria usar pé de pato, não sei o quê? Aí aconteceu, né? Eu gosto. Engraçado que você está falando justamente dessa diferença entre o pegar a onda e a coisa do competir, né? Quando você compete, você realmente quer sofisticar todas as manobras, o pé de pato é fundamental. Então foi nessa virada de chave que você entendeu que você precisava praticar mais e tal. Exato, foi quando eu era competitiva mesmo, que eu gostava. Você gostou de ganhar, né, Aluna? Que delícia! Escuta, isso foi onde? Qual foi o campeonato? Foi na Praia do Morro? Foi aqui na Barra. Então, vocês duas começaram na Barra do Jucu e a competir também na Barra do Jucu, Neymar? O teu primeiro campeonato foi na Barra do Jucu? Não, o meu foi no Pompeia. Foi uma etapa do circuito estadual. E eu fui para a final. O mar estava enorme, gigante, assim. Eu lembro que eu remava desesperada com as duas, né, com as mãos e os pés de pato, assim. E não conseguia controlar a respiração. E eu lembro que o Renato Oliveira, calma, ou você rema com o braço, ou você bate o pé, sabe assim? Foi a primeira vez que alguém falou, opa, tá, é assim que funciona? Porque nem isso eu sabia, sabe? Eu achava que no mar grande você tinha que se desesperar e entrar rápido. E eu fui pra final, acho que eu fiquei em quarto, terceiro ou quarto, e aí o bichinho da competição também me tocou, assim. Eu já tinha um nível de categoria amadora, então, eu fui orientada pelo Gordinho a me inscrever na categoria amadora, mas tinha a categoria iniciante, só que eu já pulei essa categoria, e aí eu comecei. Foi aí que eu conheci também as irmãs Emanuele e Viviane Righetti, que elas já surfavam e pegavam onda aqui na Barra também, eu já via e tal. E a gente ficou numa amizade muito, muito legal, assim. A mãe delas, a Ângela, me acolheu, né? Ela tinha uma loja chamada Nusadua. E aí eu entrei na equipe da Nusadua junto com Renatinho Oliveira e as irmãs, né? E ela veio, teve que vir falar com meu pai, minha mãe, olha, eu tomo conta, deixa eu levar para os campeonatos, porque meu pai, na época, ele era muito restritivo. Ele falava assim, não, isso aqui é seu hobby, é para você se divertir. Isso não vai ser seu trabalho. Isso não vai ser, não sei o quê. Você não ganha dinheiro com isso, sabe? Falava coisas horrorosas, assim, que se eu tivesse deixado entrar na cabeça, eu acho que eu não ia nunca mais para nenhum segundo campeonato. Mas eu, assim, considero que era um medo dele de um futuro incerto, porque não só no Espírito Santo, no Brasil como um todo, é muito difícil você ter uma carreira de atleta bem-sucedida. Então, de praxe, né, todos os pais querem que seus filhos cursem uma faculdade e trabalhem naquilo ali e pronto, isso é o trivial. Mas eu me apaixonei muito, descobri que eu tinha talento para isso, né? O Gordinho foi a primeira pessoa que falou para mim, você tem talento
se você treinar, você vai ser muito boa, sabe? E o que eu identifiquei isso na aluna desde pequenininha. Eu falei, gente, olha como ela pega na prancha, olha como ela tem a postura e tal. E eu nunca cheguei para a aluna e falei, é assim, 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 sabe? Foi natural, de tanto ela ver, de tanto ela participar também das aulinhas do instituto, de criança e tudo. Mas eu nunca me dediquei a falar, minha filha vai ser atleta, vai, não é assim, pá, pá, pá. Não, eu deixei realmente porque eu acho que tem que ser natural. Da forma que foi para mim, com certeza foi mais difícil, porque eu tive essa barreira do meu pai e tal, mas eu tinha o apoio da minha mãe por trás, então eu conseguia, através da Ângela, ser levada para os campeonatos. E depois também o Gordinho me levava também, né? Dividiu assim bastante. E eu, desde sempre, fui muito bem acolhida, né? Por essa família e por todo mundo que eu acho que esperava uma renovação do esporte, talvez, não sei, assim. E é isso. Ah, é tão gostoso ouvir você, porque a gente vai voltando para o tempo. Sabe assim, eu fico calada porque eu fico voltando mesmo no tempo. E aí eu fico pensando, quando você diz assim, poxa, eu vi, reconheci esse talento nela, como deve ser delicado você não abrir a boca e dizer, vai, vamos fazer isso e tal, para você dar o espaço para ela. Então eu vou pular um pouquinho perguntas, porque eu acho que a gente está falando de um lugar da maternidade que é muito singular. Eu lembro quando você ficou grávida, Neymar, e foi uma coisa muito impactante para mim, porque eu sempre te vi como uma mulher interessada na sua vida profissional. E quando eu vi uma mulher interessada na vida profissional ser mãe, aquilo me deu, sabe, assim, isso foi em 2004, você não foi mãe em 2004? 2005. 2005. Porque eu lembro o apartamento que eu estava quando eu falei com você, você está grávida? E aí eu fico pensando nisso, assim, como foi você, né, questão de, como atleta, então você precisa ainda mais da questão do físico, né, dedicado ao... Como foi para você a ficha, sou mãe, e como é hoje lidar com as alegrias e as dificuldades? Eu imagino que deve ter alguma dificuldade ser mãe da Luna, não deve ser tão simples assim. Então, eu acho que, assim, eu estava no auge da minha carreira, né? Eu tinha sido bicampeã mundial em 2003, 2004. Tinha acabado de renovar os patrocínios, que era Chocolates Garoto e Banestes, né? O Banco do Estado do Espírito Santo. E foi uma surpresa, não foi uma gravidez planejada. E aí, eu tinha uma empresária na época, a Marcela Rossner, e eu falava assim, como a gente vai explicar isso agora? Então foi o primeiro grande susto, sabe? O primeiro grande susto foi o teste, né? Ai meu Deus, alegria e terror. Sabe? Aquele sorriso, tipo, eu tava com 29 anos, poxa, que lindo, né? Uma idade maravilhosa, já tinha viajado pra caramba, já tinha conquistado vários títulos. E eu amo criança. Eu acho que se eu não tivesse tido essa carreira de atleta, eu teria, sei lá, igual a Nara Carolina, uns 4 filhos, talvez. E então, assim, foi muito difícil eu explicar, mas foi muito legal porque os patrocinadores entenderam muito bem que toda mulher tem direito, né, a ser mãe, independente de uma renovação de contrato, de alguma coisa assim, independente de ter sido planejado ou não, ter sido acordado ou não. E eu enfrentei essa gravidez, tive uma médica, né? Tenho até hoje a doutora Amanda Garcia Vieira, que é minha obstetra, ginecologista obstetra, e ela foi fundamental na segurança que eu tive para poder continuar competindo. Eu não continuei a competir por dinheiro, por patrocínio, mas pela atividade física. E ela me garantia, eu lembro que ela levou um vídeo meu em atividade para um congresso em São Paulo com 300 ginecologistas e mostrou, olha, estou autorizando uma atleta nesse esporte e tal, estamos acompanhando. Antes de eu ir para uma etapa, a gente fazia exames, quando eu voltava fazia, nunca tive nenhum problema. E ela falava sempre assim para mim, o limite é você quem vai dar, da tua barriga e tal. E por eu estar no auge da carreira, a minha barriga, a minha gestação, ela demorou 5 meses realmente para, sabe, aparecer. Eu lembro que eu estava na etapa de Portugal, do circuito mundial, que eu fiquei em nono. E as pessoas olhavam para mim assim, olha, Neymar engordou, tipo, sabe? Quem não sabia ainda. E depois que eu voltei dessa etapa, é que realmente eu estava com 5 meses, aí sim eu falei, pô, não dá mais, porque eu sentia o incômodo do crescimento da barriga e a cabeça já não ia bem, porque parecia que ia machucar e tal, mas a médica me dava essa certeza, sabe?
E foram dois momentos muito importantes, porque após o nascimento da Luna, né, eu competi esse ano ainda, de 2005, ela nasceu em dezembro de 2005. Eu quis voltar em 2006, no ano seguinte, com 2 meses de gravidez, só que eu tinha resistência do próprio pai da Luna na época, o medo, porque eu não tinha referência de outras atletas que voltaram após a maternidade. A Mariana Nogueira foi grávida e parou, várias outras pararam um pouco, a Stephanie continuou um pouco, mas logo depois parou. Então, assim, eu devo parar? Mãe, fica em casa cuidando do filho? Como é que é? Sabe, eu não tinha muito essa referência. E essa mesma médica chegou para mim e falou: Neymara, presta atenção. O filho chega na sua vida, não é você que chega na vida dele. Cara, eu trago isso e várias meninas pelo mundo, bodyboards, que engravidaram, me perguntaram: como você fez? E eu repito essa mesma frase: olha, leva pra praia, leva, sabe, faz o que você ama, porque isso vai reverberar para sua filha. E com 2 meses de vida, tava eu, minha mãe, Luna, entre uma bateria e outra no Equador. Eu ganhei a primeira etapa do Circuito Mundial 2006, em 2 meses de vida. Aquilo ali foi a certeza que eu realmente deveria voltar a fazer o que eu mais amo na vida, né? E depois eu fui 3 vezes campeã mundial ainda. Em 2006 eu fui vice-campeã e 7, 8, 9 fui campeã mundial. E ela viajou bastante, o bebezinha comigo, né? E eu acho que, complementando mais ainda, eu tive muita força, mais ainda após o nascimento, porque se eu já gostava, eu queria agora dar um exemplo de uma mãe que continuou e queria que ela visse isso no futuro, sabe? Então, eu escrevia na prancha Luna, assim, no meio do bico da prancha, quando eu tava remando, eu via: não, é pela Luna, vambora e tal. Então, tem várias coisas, assim, emocionantes mesmo, que lembrar agora também me emociona. E é isso. Continua sendo. Gente, é muito lindo esse laço, né, que existe. É incrível, realmente. Você falou e eu lembrava um pouco aquilo, né, porque a Gica ficou grávida durante a vida competitiva dela e ela conta que ela sentiu esse carocinho e ela parou de surfar por volta dos 3 meses. Você por volta dos 5 meses. A Stephanie contou que ela também no comecinho já parou de surfar e aí depois a dificuldade que era estar com um bebê, pipeline imenso, você e Mariana pulando aquelas ondas imensas de pipeline e ela com o bebê e tal. Então essa é muita coisa na cabeça, né, para uma mulher segurar, e é muito lindo como você conseguiu fazer essa postura, porque realmente a gente não tem, né, exemplos aí, a gente está criando exemplos inclusive de mulheres que continuam surfando depois dos 30. Essa é uma novidade aqui também. Então, vou mudar o roteiro, vou voltar lá para aquele nosso comecinho e saber um pouquinho mais de vocês sobre, atualmente, ou talvez no passado, fica à vontade, a tua onda preferida capixaba. E aí a pergunta é para as duas, tá? A onda preferida capixaba. Tipo assim, que eu sempre faço para quem eu me inspiro, as pessoas que eu me inspiro, eu sempre pergunto qual a onda favorita do mundo. Só que aí, tipo, é muito difícil de responder. Então, eu sempre faço, tipo, exemplifico. Que é bem assim, qual a onda que você surfaria, tipo, agora, tipo, amanhã, de um jeito clássico, sem crowd? Aí é mais fácil. Eu acho que o barrão. Porque eu me sinto muito bem surfando aqui. E, tipo, quando tá bom, é muito bom. Aí barrão. É a mesma coisa, ela me imitou, tá vendo? Não vale. Eu ia falar isso, porque onde tudo começou. Então, quando o barrão tá de gala e a gente fica ali com nenenzeira, sabe? Os meninos ali, Rodriguinho, aquela resenha dentro d'água, o Christian, Abelhão, sabe? Fica todo mundo tipo assim, teasing o outro, né? Esqueci a palavra. Zoando o outro. É muito bom. É muito legal. Então, eu também amo essa onda do barrão. Não sabia que ela ia falar isso, achei que ela ia falar regência, porque ela já pegou tanta boa em regência. Mas eu me sinto tão em casa, tão confortável.
que com certeza é a minha onda, quando tá perfeito, predileta no mundo. Ney, você ressaltou a questão da companhia, né? Do meio social que você está, mais do que a própria onda, assim, a sensibilidade do astral do lugar. E eu concordo com você, eu penso assim que eu vivi muito tempo no Rio de Janeiro e o arpoador ele tem esse apelo da esquerda, que né, a gente tem o arpoador e o diabo para fazer a nossa simultaneidade aqui com o Espírito Santo. Mas o clima das pessoas, gente, desculpa, cariocas, vocês precisam ter o abelha na água para vocês verem o que é, entendeu? Surfar com abelha. Aliás, está muito tempo eles sem surfar. Então tá, Barrão é a nossa onda preferida, não é só de vocês, não. O Gordinho também colocou isso aqui, tá, gente? O Gordinho colocou. E aí outra pessoa que ela já viu a entrevista, ela viu ao vivo e comentou que também gosta muito dessa onda, é a Clarice Santos, a Clarice, que está voltando ao bodyboard depois de muito tempo. Queria saber se vocês conseguem... Você não, que você é muito jovem, Luna não estava lá. Mas você, Neymar, tem algum momento que você lembra da Clarice na água? Eu estou achando ela um personagem muito interessante para o nosso filme, porque justamente ela tem esse lugar do começo, de 89, e aí a gente tem que ressaltar como o esporte era absolutamente mainstream. Ele estava no Fantástico, o esporte estava na novela das... né, ele estava realmente em todo lugar. E aí a Clarice pegava a onda nesse momento, depois ela se afastou e está voltando agora. Então eu queria saber se você lembra de alguma coisa dela, assim, que a gente pode trazer para o filme. A Clarice, ela era da minha geração ali, das meninas, das ratas de praia do momento, né? Então, e tinha uma galera que vinha passar férias, final de ano, que a gente estava mais livre, assim. Era uma turma incrível, gigante. E a Clara estava sempre junto, assim. Eu não tenho a lembrança dela, assim, querendo competir, aquela coisa toda, mas de estar junto, dentro d'água, eu tenho essa lembrança. Mas logo depois ela foi se dissipando, assim, um pouco. A gente falava que ela era mais avançada do que a gente. na idade, talvez não, mas na mentalidade, assim, sabe? Mas sempre uma parceira, sabe? Sempre uma parceira. Tava no Rio junto, sabe? Ficava na praia junto, todas as resenhas, a gente tava junto. Então era das minhas amigas de praia daquela época, era uma das principais. E depois a gente se distanciou porque ela mesma parou, foi mãe também, né? Teve esse gap gigante. Uhum. E eu tô tão feliz que ela tá interessada novamente, porque ela teve momentos difíceis aí e a gente conseguiu resgatá-la através do Arine também, sabe, esse movimento todo que foi criado do Master Feminino. Então, assim, eu fico super feliz. Eu tenho que realmente sentar com a Clarice e a gente fazer uma roda de conversa, assim, sabe, cara? Para poder a gente relembrar os momentos hilários, assim, que a gente viveu. Porque eu lembro mais ela na água, assim, mas não um específico, sabe? Eu lembro mais das farras que a gente fazia no antigo posto médico aqui, sabe? De invadir as salas, aquelas coisas todas, assim, do que propriamente dropando e uma ensinando a outra a pegar onda. E eu acho que, na verdade, a gente tem esses dois caminhos, uma coisa mais competitiva, né, especializada, você se profissionalizou, e tem o caminho da curtição mesmo. E essa volta dela, realmente, eu acho que sem você não seria tão fácil. Porque você é um exemplo, Neymar. Você sabe que ela contou uma história, eu adorei que eu entrei nessa história dela. Ela te viu surfando e depois eu passei para o outro lado surfando. Aí ela falou, eu também tenho que ir. Se até a Carmen está indo, eu também tenho que ir. Então é isso. E o Arine, você realmente fez vamos usar o verbo de novo, costura, né? Costurar, você costurou essas gerações, porque você tem lá a iniciante, você tem a amador, né, assim, open, e você tem profissional e você tem as masters. Como é que foi trazer as masters desde o Arine estadual? Como tem sido criar e idealizar um campeonato só para mulheres? Me fala do Arine. O troféu tá até aqui atrás, ó, em homenagem. Olha, gente, spoiler! Que delícia. Tá chegando, né? É abril agora. Abril. 20 a 29 de abril. O Arine, ele já foi idealizado alguns anos atrás, não dá pra ver, assim, vai. Alguns anos, e tá refletindo muito, Lu. Agora deu.
E eu tentava viabilizar, mas como eu estava muito viajando muito, competindo muito, eu não conseguia pôr em prática isso. Você tá fora, meu amor. É, o Arrini já vem de muitos anos esse desejo e ele foi esse desejo veio porque eu queria mostrar aonde eu morava para as pessoas, da onde eu vim, sabe? Eu sempre tive vontade de trazer as meninas que viajavam pelo mundo aqui no Espírito Santo. Então, assim, algumas vieram, algumas amigas bem mais próximas, competidoras também vieram, tanto as brasileiras, mas algumas gringas internacionais também. Mas eu queria, sabe, um dia. E isso surgiu depois de um campeonato que eu participei em Portugal, que era só feminino também, que era na Ilha da Madeira. Eu falei, gente, eu tenho que fazer um campeonato desse no Espírito Santo, cara. Nossa, vai ser demais, eu acho que eu consigo e tal. Então, eu fui primeiro desenhando o que eu gostaria que tivesse num campeonato. A ideia inicial sempre foi fazer uma etapa do Mundial feminino, mas devido à pandemia, a gente transformou ela numa etapa do brasileiro. E aí foi misto, né? Porque a gente tinha já uma verba do governo do estado que a gente já tinha vencido um edital, participado e vencido. E aí a gente construiu a etapa do circuito brasileiro. Ótimo. E o diferencial dessa etapa do circuito brasileiro foi que eu vi que tinha já um movimento da categoria Master masculino, mas não tinha feminino. E aí eu comecei perturbando porque eu queria colocar, né, igualdade e tal. A gente participou daquele movimento de igualdade de premiação nesse mesmo evento. Então, foi nesse mesmo evento? Acho que foi antes. Acho que Foi antes. Isso. Aliás, que conquista. Temos que parar para falar sobre essa conquista. Daqui a pouco a gente volta. Foi antes. Foi antes. Então, corta. A gente... E aí eu quis resgatar essas meninas porque existimos, né? Existem as masters também, só que estavam cada uma no seu canto, não tinha um estímulo aí. E aí liguei para uma, liguei para outra, liguei para uma, liguei para outra. A Raquel Brandão sempre foi, desde o primeiro dia que eu a conheci, uma mulher que chegou para mim e falou: menina, você é porreta, aquele jeito dela. Você tem que competir com os homens mesmo, porque você é muito fera, e não sei o que, você vai ganhar tudo. Ela profetizou isso lá quando eu participei do meu primeiro campeonato. E aí eu também cheguei a participar das competições com os homens, porque não tinha, quando eu virei profissional, a categoria profissional no estado. Então tinha a categoria masculina. E aí foi uma evolução incrível. E eu lembro dela falando isso: vai competir com os homens, você tem nível de homem também, isso aqui é radical, pá. E aí, nesse campeonato, eu falei: o que eu quero fazer? O que eu quero diferencial? Gente, eu tenho que homenagear as pessoas que vieram lá atrás. Aí eu fiz a homenagem para Raquel, para Alexandre Feltman, para o Denner. O Denner, cara, ele me fotografou na primeira ida ao Havaí. Minha primeira tentativa de RS no Barrão, o Denner fotografou. Ele, sabe, vivia altamente da fotografia do surf. E o Gordinho, que não tinha como, é meu pai, né? Então, assim, eu peguei essas 4 pessoas e falei: vou homenageá-los. E isso fez com que a Raquel, né, viesse de volta a esse cenário. E eu ligava para a Emanuele: você tem que vir, você tem que vir, você tem que vir, perturbando todo mundo. E aí criou esse movimento, as meninas se inscreveram e meio que se contaminaram, né? Falou: não, vamos e tal. Aí logo depois o circuito brasileiro, né, de fato implementou a categoria Master, o circuito estadual também. Então foi válido esse movimento. E veio o Arrini. E no Arrini, o meu desejo era da gente juntar todas as gerações, porque eu vejo muito que a nova geração não sabe da história, sabe? E eles não procuram muito se interessar, assim, ou buscar informações. Eu mesma no instituto, eu falo: gente, ó, tô aqui à disposição. Se quiser saber algo, tal. Eu não vou chegar e ficar falando. Então, eu vejo que eles não têm interesse. Então, eu queria mostrar a história viva, que fosse dessa maneira. A aluna nunca tinha visto a Mariana Nogueira surfar numa competição, nunca tinha visto competir. Já tinha surfado com ela várias vezes no Rio, na prainha, mas não tinha visto. Então, eu queria fazer isso para todas as gerações. E aí foi criado esse movimento, e foi criado o Instagram, não, o grupo de WhatsApp.
Eu lembro o dia que eu vi a Flávia Márcia. Eu falei, gente, é a Flávia Márcia? Não. Menina. Aí então eu falei pra ela, cara, tua filha é você, porque eu não acredito. Gente, você tá muito linda ainda. Gente, você não passou o tempo e tal, não sei o que. Eu falei, Flavinha, pelo amor de Deus. Eu lembro dessa fala, que eu fiquei surpresa. Fazia muitos anos que eu não a via. E eu realmente me surpreendi. Então, ver Flávia Massa de volta, ver vocês se reunindo domingo para surfar Jacaraípe, foi tão motivador para mim que eu quero que essa vibe só cresça. E pelo que eu tô vendo, assim, tem mais meninas no Brasil para esse ano se motivando. Então, cara, é uma satisfação tão grande, porque é como se eu tivesse realmente dando, sabe, para o esporte tudo que eu conquistei, que não é financeiro, mas de alegria mesmo, de pô, conheci tantos lugares, conheci tantas pessoas interessantes, importantes do mundo inteiro, sabe? E eu queria devolver isso, essa alegria que eu tenho por esse esporte. Então, o Arrini é a concretização, claro que junto com o Instituto, de tudo que eu sou, assim, de amor pelo esporte. Neymar, você sabe que a Valéria Demonet, ela falou uma coisa muito interessante sobre a questão do campeonato, porque nem todo mundo quer participar. Você estava falando, né, Luna, que as meninas muito novas estavam criando ainda uma categoria, nem todo mundo tem esse clima de competição. Mas se você entende que não é sobre você ficar em primeiro lugar e mais sobre você mostrar o esporte, porque é isso que a Valéria estava colocando, é o lugar de você apresentar publicamente o que está sendo feito que nem todo mundo conhece. Então a importância, a relevância disso, para além de fiquei ou não fiquei no primeiro lugar, é tão grande. E aí quando você faz um Arrini que junta gerações, a gente tem um entendimento da mulher, do feminino, muito maior do que geralmente está direcionado o entendimento. Eu estou pensando nisso assim, por que existia a categoria masculina Master e as mulheres estavam fazendo outra coisa e não estavam competindo? Quer dizer, tem uma sensibilidade, um jeito de ver o mundo que parece que as mulheres ficam afastadas dessa atividade e a gente está revendo isso. Você acha que o feminismo, nesse aspecto, ele ajuda o esporte para as mulheres? Quase uma pergunta redundante, é óbvio, né? Me fala aí dessa conquista financeira, porque feminismo é isso, direitos iguais, né? Então, temos direito ao ressarcimento igual. Você? Vamos ouvir a nova geração falando sobre feminismo? Me fala aí, o que você acha, Luna? Bastante, porque, por exemplo, a gente viaja para o Chile. A passagem é cara, a estadia é cara, e é a mesma coisa que os homens vão pagar de passagem de avião, não tem um desconto por ser mulher. Então, você tem que chegar lá, você paga praticamente a mesma inscrição, agora é a mesma, né? Antes, quando era, mas eu acho que era mais os homens, né? Agora é a mesma, tem que ser igual, não faz sentido não ser igual. Aí tem um argumento que é de ter mais inscritos nos homens. Mas aí tem porque tem, mas tem que ser igual, não muda nada. É como se a premiação fosse feita a partir das inscrições, o que não é a verdade. E a gente sabe também que existe uma atenção para o feminino por conta da mídia, que é diferente do masculino. Então, se você vai começar a pesar as coisas, por que não ser igual, né? Mas eu estava pensando assim, não na questão exatamente profissional, eu estava pensando em um lugar antes. Por que essas mulheres estavam em casa, né? Por que era mais fácil ter homens na água? Enfim, eu acho que a gente está reconstruindo isso. Neymara, teve uma hora que você falou sobre a questão da história, que essa geração ela não está tendo muita consciência dessa história, que esse é um dos interesses teus, resgatar a história. E aí eu queria te perguntar, e perguntar para vocês duas juntas, assim, se vocês pensam que a questão da digitalização, do uso extremo da internet, interfere na maneira como a gente adquire conhecimento, como a gente lida com as coisas, e pensando paralelamente naquela bibliazinha que era a Fluir Bodyboard, né? Que é uma coisa de mão, e outra coisa você tá passando o dedo assim e pegando aquela informação. Então, me ajuda a construir essa pergunta, que no final eu estou querendo entender isso. Como é para a aluna hoje ter acesso àquilo que a gente tinha com papel e como isso interfere na maneira como a gente valoriza ou não o que a gente tem? Bom, é fato que essa geração realmente é assim, sabe? Ela não se aprofunda nas coisas muito, assim, né? Nas histórias, né? A não ser do interesse ali, momentâneo ali, vai ver e vai passar rápido. Eu acho de suma importância projetos como esse seu, porque vão ficar registrados
essas histórias que estão sendo contadas, sabe? Eu acho que, assim, a Carla Costa já tem um filme dela também. Então, assim, são atletas, mulheres vencedoras, a gente pode chamar de guerreiras, mas, sabe, lutadoras. O Arrines. Que fizeram a sua história, e essa história tem que ser contada, sabe? Eu tenho o desejo de contar a minha história desde quando eu comecei, para que todo mundo saiba, porque é muito fácil ver hoje a Neymar viajando o mundo com patrocínio, mas não sabe lá atrás como era a história, de como começou, de qual a dificuldade, como foi para ser campeã mundial, como foi, teve que vender carro, que morava numa casa bem simples e tal, e que poderia ter pensado que nunca ia conseguir. Então eu quero isso para poder empoderar mesmo, para poder motivar as meninas. E eu acho que essas que estavam em casa, estão com a gente hoje no grupo, estão tentando, né, voltar assim, à atividade física. Acho que o mais importante é estar na atividade física e elas voltarem a escolher que essa atividade física fosse o bodyboard. Porque, por exemplo, as abades lá, ai, meu Deus. Daniela e a Sabrina. Isso, a Dani e a Sabrina, elas são super atletas, poxa, mas elas pararam um pouco com o bodyboard, então estão retornando. Elas não pararam, a gente não vai parar de fazer um exercício, porque isso, a criança fazendo exercício desde criança, nós temos feito desde criança, a gente vai pedir, o corpo vai pedir. Então, assim, eu acho que o resgate maior é fazer com que elas olhassem de novo para o nosso esporte, sabe? E eu acho que a gente tem que sempre incentivar projetos assim para que essa geração, uma hora, vai ver o filme, vai ver e vai falar, nossa, olha isso, que legal e tal. Mas eles precisam realmente querer entender mais do passado e não só viver daqui para frente, sabe? Eu acho que agora é muito mais fácil do que era antigamente, mas eu acho que antigamente vocês sabem mais da história porque o esporte é recente. Então, tipo, vocês viveram a história. E eu acho que, tipo assim, é importante isso de contar mesmo, porque eu já pesquisei várias vezes sobre isso e tem uns episódios assim do Sport TV antigo com a imagem assim, que dá pra ver. Eu vi já uns campeonatos em Rio das Ostras, com tipo o Guilherme Tâmega dando 1.360 na areia, mas tipo, ninguém tá lá pra contar direito o que é, não tem nenhum vídeo ainda explicando certinho, só tipo vários vídeos de high performance agora, de tipo um backflip gigante, mas isso não é o começo. Tem uns vídeos antigos de pipeline que dá pra você ver o começo. Tipo, a prancha gigante, a manobra, tipo, com a mão 360. E eu acho muito interessante. Só que, realmente, tipo, a gente não tem, tipo, aquela força de vontade de querer conseguir uma fita antiga. Porque minha mãe me conta que pra ela ver as imagens do Hawaii que ela fazia, demorava não sei quanto tempo, aí tinha que vir... Aí tipo, dava mais valor quando você tinha na mão. E aí ficava vendo 1000 vezes a mesma coisa, porque não tinha mais. E agora não é mais assim. Mas... Você tem? Especialmente essa coisa da identificação, né? É mais fácil a gente se ver surfando. Eu acho que a primeira vez que eu vi uma onda minha foi a Jane, mãe da Gabriela Hoffmann, que filmou. E ficou na minha memória, eu vi assim rapidinho na casa dela. Não era assim, não, que a gente editando a própria onda. Não era desse jeito. Não era. Então tem as facilidades do mundo de hoje, mas né, acho que contar as histórias, colocar isso num filme e fazer um livro é interessante, porque a gente vai fazer com que eles, né, tenham acesso mais fácil. É isso que a Luna falou. Legal. E essa coisa da linguagem, né? A gente está falando do audiovisual como um instrumento mesmo para contar uma história, e é super interessante que tenha isso mesmo. Então, estamos nessa. Agora me diz, então, o que não pode faltar nesse filme? Luna, depois Neymar. O que não pode faltar num filme que conta a história das pioneiras do bodyboard encapuchado? Luna, deixa eu já aproveitar e fazer uma coisa aqui. Te perguntar também se nessa coisa que não pode faltar tem algum estranhamento de algo que a tua mãe te contou sobre o passado. Sei lá, essa gente que costurava pé de pato com fio dental.
Meu Deus, como eu rezo. Cara, que mal era essa que eu tinha para conseguir? Tem uma história, depois eu te conto, vai. Eu acho que o mais estranho é o strap no pé. Que uma galera... Eu já não peguei essa fase. Pré no pé. É isso, eu ri muito. Tipo, impossível. Como assim no pé? Realmente, quem foi? Acho que o gordinho. Boa, eu vou falar com ele sobre isso. O que você lembrou do pé de pato? Oi? A Neymara lembrou de alguma coisa do pé de pato? De Não. costurar com... Na verdade, não foi do pé de pato. Eu lembro quando foi lançado aquele strap espiral, sabe, espiral? E aí não tinha aqui no Brasil ainda. Só que tinha Telefone. um telefone quebrado aqui na frente de casa. Eu fui, cortei, amarrei. Só que não tinha elasticidade, então ele soltava toda hora. Quando eu esticava, soltava, entendeu? Aí eu, nossa, eu queria fazer aquilo dar certo, mas não dava. Gente, olha isso. Coisa de Ney, criança. você sabe que você perdeu pro Kung, porque o Kung fez o strap dele o primeiro. Sabe aquele negócio de tirar sangue? Aquela borrachinha? Tem um nome para isso que ele deu. Cabra, alguma coisa da cabra, não sei. Mas aí ele usava aquilo pro, entendeu? A lógica era né? Isso. Era mais moderno. Isso. Você já era moderno, tá vendo? Então, gente, o que não pode faltar nesse filme? O que tem que ser contado sobre as pioneiras? Acho que como elas começaram a viajar o circuito brasileiro. Quando as capixabas começaram a representar o Espírito Santo no Brasil. Ótimo. Então a gente já posso te antecipando que Raquel começou a viajar muito, viu? Calma, sem spoiler. Então tá, como começou esse fluxo nacional, né? Combinado. Até porque o Espírito Santo é um dos esportes mais fortes no Brasil de bodyboard. Tem muito, sempre. Todo o Campeonato Brasileiro vai muito capixaba e cearense. Vai muito. Então, eu gostaria de saber como começou toda essa representatividade e esse amor do Estado pelo esporte. Legal. Maravilha. Eu acho que o fato de você pegar as pioneiras e fazer com que elas se expressem e demonstra esse amor aí do que elas viveram e do que vivem ainda nas suas vidas hoje, é interessante, sabe? Porque eu mesma, algumas meninas que estão no grupo, eu não peguei a geração. Eu não sei também, porque eu vim um pouquinho depois. Então, assim, a Raquel, eu não sei como a Raquel começou, mas eu sei que ela é importante demais na minha vida após eu ter entrado, né, no esporte. E eu sei que agora eu sou importante na dela porque eu fiz ela voltar, sabe? Então isso é muito legal. Então, esses momentos assim de vai e volta não pode faltar, sabe? Essa união que foi criada nesse grupo de WhatsApp da categoria Master, isso tem que, sabe, ficar para muito. Eu vi um depoimento, não sei de quem foi no grupo, que já valeu a pena para a gente se unir novamente. Então, é isso, sabe? E esse sentimento que tem que ter no filme, de ter valido a pena a história lá atrás, mas de que realmente a gente está conectada novamente agora e que a história do filme está fazendo isso também, não só o Wahine. Acho que tem uma coisa puxa a outra. Gente, muito lindo, muito obrigada por ouvir vocês, assim, é demais. Eu acho que eu já terminei minha lista de perguntas aqui, mas tem muita gente querendo perguntar. Então, peraí que vocês não saem. Olha, eu vou fazer agora aquela carinha de quem tá lendo. Se prepara. Eu não tô nervosa, só tô lendo. Tem uma pergunta aqui. As idas de busão para Jacaraípe não pode faltar, Elvis falou. Mas isso é uma pergunta, Elvis? Isso é um comentário? Mas vamos colocar, inclusive... Nossa, Jacaraípe tem história, hein? A força da categoria feminina brasileira tem que ser valorizada. A Márcia está colocando aqui, a Márcia Alexa. Tem que ser valorizada. Importantíssimo salientar que campeã e vice-profissional, campeã é vice-pro júnior, campeã é vice-master inédito, brasileiras. É isso aí.
atuais. Márcia colocando aqui. Deixa eu ver se tem. Olha, Luna, você que tem olhos maravilhosos de 16 anos, fica à vontade para lendo também, tá? Gente, tem muita gente aqui. Olha, você bomba, viu? Vou te dizer, vocês bombam, garotas, mundial. O que é ser campeã mundial? Aliás, falta perguntar isso. Peraí, que eu ainda tenho que perguntar isso. Pausa no estúdio, todo mundo volta para Lisboa. Agora, como é ser campeã mundial em pipeline Neymar? Nossa, gente, é realmente a realização do sonho da Fluir Bodyboard, sabe, lá atrás, porque era o que existia. As meninas eram campeãs mundiais em pipeline, então eu sonhava em ir para pipeline, eu não queria ir para nenhum outro lugar. Tanto que a minha primeira viagem internacional foi para pipeline, foi para competir no Havaí, junto com a Carla Costa. E isso existe até hoje, vai ter o campeonato agora, eu tô doida para voltar, sabe? A gente está fazendo um link entre o Wahine. O Wahine é um nome havaiano, porque eu tenho essa ligação, eu tenho essa gratidão, sabe? De primeiro lugar de eu ter ido para fora foi o Havaí. E primeira vitória no circuito mundial foi lá em pipeline. Então, é incrível. Primeiro, porque surfar pipeline com mais 3 amigas ou 3 concorrentes é, assim, para muito pouca gente no mundo. Porque é um crowd, assim, gigantesco. Você não consegue pegar e você competir o dia inteiro. A meta sempre foi chegar na final para surfar o dia inteiro, sabe? Assim, então, é realização de um sonho mesmo. Eu já tive nota 10 em pipe. Eu já tive tubão em pipe, que eu falo... Meu Deus, eu sou realmente abençoada porque é o melhor lugar do mundo, assim, que eu acho. Tanto a onda de pipeline quanto a onda de backdoor, que eu, né, me amarro também. E esse ano, a novidade do Wahine é que a gente está trazendo a campeã de pipeline para o Wahine, a convite. Então, o campeonato vai acontecer lá de 24 de fevereiro a 9 de março. E quem ganhar vai estar aqui no Wahine. Então, assim, é o que eu pude devolver. Você nem sabia, né? O que eu pude... A gente não sabia! O que eu pude reconectar, sabe? É uma troca de gentileza entre os organizadores e eu tenho muito... Eu sou muito feliz de poder proporcionar isso. E isso fez com que as inscrições lá quase se esgotassem. Então, eu acho que a gente ainda vai divulgar isso aqui de primeira mão, tá, Carmen? E vai ser lindo. Assim, tomara que... tomara não. Não tô torcendo, assim, pra pessoa específica, mas tomara que a campeã realmente possa vir, né? Olha, eu amo esse nome Wahine. Tem uma coisa no roteiro do filme que ajuda a gente a se desenvolver, que é essa pergunta: que tipo de Wahine você é? Porque a gente viveu nesse último ano, a gente teve a pandemia, a gente teve um mundo voltando ao normal, e a gente sabe que esse mundo voltou ao normal com uma guerra explodindo, agora vai fazer um ano, fez um ano, né? Então essa percepção assim, de que tipo de guerra você quer entrar. E eu acho que esse filme ele mostra, ai, vocês são lindas, meu Deus do céu. Congela! Esse filme... Fica aí para sempre. Essa questão assim, de que tipo de vida você quer ter, porque a gente não sabe quanto tempo nesse planeta, então que tipo de guerra você quer fazer, né? Vamos fazer uma guerra por mais campeonatos, direitos iguais, distribuição de renda. Aliás, mares limpos, temos que lutar por esses mares limpos em vez de fazer sangue. Meninas, acho que a gente está terminando. Faltou eu ouvir você, minha campeã mundial júnior. Como é ser campeã mundial? É muito, tipo, doido. Porque, não, eu já falei isso, mas é muito verdade. A minha mãe, tipo, desde que eu me entendo por gente, ela é campeã mundial. E, tipo, pra mim sempre foi normal. Sempre foi, tipo, tá, minha mãe é campeã. Mas, tipo, eu nunca tive noção do que era isso. Até esse ano que eu comecei a viajar o circuito mundial. E aí, tipo, a primeira etapa foi em Iquique. E todo mundo que eu só vi em filme, tipo, passava o Pierre ali, aí passava o Amaury, aí passava a Isabela Souza, Alexandra Hindler. Aí ficava assim, ó. Aí eu, o que tá acontecendo? E aí eu tive noção, tipo, que ela é a maior campeã. Agora tá empatada. Mas, tipo, que ela é a maior referência de todas essas meninas que eu também tenho referência. Então, tipo, era muito doido. E aí eu
comecei a competir e querer muito. E aí eu fui indo e agora eu sou campeã também. Mas, tipo, é muito doido, sabe? Porque ela é campeã também. E agora eu sou campeã, mas, tipo, eu ainda tenho que lutar muito pra chegar nela. Não, e é lindo como você conta essa história da constituição do teu entendimento do que era ser campeã, né? Porque realmente você tem um título, minha mãe é campeã, tarará. Aí quando você vai para o contexto, você vai para o que é pegar aquele vento todo na cara, furar todas aquelas ondas, tem um monte de... Aí você entende o que é ser campeã mundial, né? Neymar, esse campeonato só promete ser lindo. O Arine, assim, eu tô louca para chegar a abril logo. Na verdade, eu preferia que fosse junho para dar mais tempo de editar, mas a vida é assim, não tem como resolver. Então, em abril... Fosse em junho, mas não deu esse ano. Dá uma respirada. Vocês têm mais alguma coisa para trazer para a gente que eu esqueci de perguntar? Estou vendo aqui no meu roteiro, se eu esqueci. A gente falou da questão da digitalização, né? Falamos. Você quer falar alguma coisa? Eu acho que é importante lembrar de quem gosta do mar ou quem gosta só de acompanhar o esporte, tanto surf, bodyboard, sei lá, kite, qualquer esporte, é sempre importante lembrar da conscientização com o meio ambiente, porque isso é muito importante. Lá no Hawaii, foi a última viagem que a gente fez agora, até lá, que é o lugar tipo, mais paradisíaco de todos, que todo mundo tem essa conexão com o mar, tem sujeira nas praias. Eu ficava tipo, como assim? Eu já que nem existe isso aqui. Mas o mundo tá assim e eu acho que é sempre importante a gente tocar nesse ponto. Porque se, tipo, toda vez que você for na praia, você vê um micro lixo, porque os que mais prejudicam são os bem pequenininhos. Você tirar, botar no bolso, já vai fazer uma diferença. Então, eu acho importante lembrar isso. Muito bem. Estamos com você. A gente precisa poder voltar para a barrinha. Você não tem noção, Luna, como a direita abre. É só você fazer aqui. Porque você já não pegou ela muito suja? Eu não sei. Não, tem dias que dá, né? Mas, tipo, eu também já peguei muito suja. Aí depois toma remédio de verme, né? É isso. É isso. É uma pena, porque a direita é perfeita e a gente quer que a esquerda não se polua também. Então, essa tua chamada aí é super fundamental. Olha, eu vou passar aqui mais um pouquinho para ver se tem mais alguém, mas se não, Tia Ney com uma princesa ao lado, Renato está dizendo que dupla, Renato gestão esportiva, bora o Arine. Que eu falei dele. Ai! Ótimo, ótimo. Uma final, você encontrou? Neymar versus Luna, quem ganha? A gente deu uma... Vocês já pensaram nisso? Não, isso é uma questão? Ela já ganhou. O quê? É verdade? Já. Ai, meu Deus. Meu Deus. E agora? 16 anos. A gente deu uma entrevista na Rádio Cidade essa semana passada, e o Bola Vila falou, ele fez essa pergunta. E aí, Luna, se estiver na bateria com a tua mãe, você vai aliviar? Falou pra mim, Neymar, e aí, como é que é? Você vai deixar ela ganhar? Eu falei, cara, é dividido, né? Porque eu já competi com a Luna e eu fico assim, ai, tomara que ela pegue uma onda boa, tomara que ela, né, vá bem, mas eu tenho que pensar em mim, eu tô altamente competitiva ainda. Então, assim, eu preciso focar em mim naquele momento. Só que o sentimento de mãe aflora muito. Então, assim, mais difícil, tá? Encarar ela como uma adversária real. Mas eu tô mentalmente preparada para isso. E já ela falou o quê? Eu não tô nem ligando que ela é minha mãe, não. Eu vou pra competir. Dentro d'água ela é uma competidora. Mas, Caramba. Eu acho que eu sinto mais a pressão por ela ser, tipo, quem ela é. Mas não por ela ser minha mãe. Se ela fosse um pouquinho pior, seria um pouquinho melhor pra mim. Porque eu não ia, tipo, não ia ser tão difícil. Porque Ai, gente. tão difícil. Eu sou mais forte que ela. Mas no surf aí me pega um pouco. Mas aí eu vou indo. Então,
Eu acho que nesse eu ainda tenho alguma chance, entendeu? Em alguns anos, talvez. Que ela precisa Olha, treinar. você manda muito, seu surf é maravilhoso, você tem todas as chances. Agora vocês são as substitutas das Gilmore Girls pra mim, tá? Já era. Sabe quem não? Sabe quem é? Tal mãe, tal filha, aqui no Brasil eles colocaram assim. Vocês são muito amigas, muito parceiras, isso é lindo, gente. Isso é um presente, vocês estão ensinando pra gente como dá pra gerações diferentes se aproximarem. E é isso, nós vimos aqui uma garota que começou em 89, uma outra que talvez nem tenha nascido em 2009, nasceu em 2005, não é isso? Uma coisa assim? 2005, estou sabendo fazer a conta. Mas enfim, a gente está vendo esses dois extremos aí. Em algum momento eu ainda vou ter que voltar a vocês para fazer perguntas, para ajustar roteiro e tal, mas vocês falaram de duas coisas que já estão ali, que é justamente essa pegada, o Wahine. A gente tem que falar não só do Wahine como o evento, mas como conceito, né? O que é isso? E também com a questão da poluição. O filme começa falando, já não posso mais pegar onda na barrinha, né? Tem onda no barrão, tarará, tarará. Então nós vamos fazer esse filme e em abril a gente está lá no Wahine, vai ser em Jacaraípe, Neymar? Vai ser na Praia Solimar, mesma praia, uma estrutura melhor, com bandas a final de tarde, todos os dias de campeonato. Vai ser um pouquinho melhor do que o ano passado. Aquele foi incrível, mas é o espírito de festival, então, né? Porque tem música, tarará, muito legal. Olha, gente, muito obrigada. Quem tiver mais pergunta aí, eu não consigo mais ler nada. A gente fez nossa bateria, já está passando do tempo. Olha, vocês falam muito, hein, garotas? Adorei, amei muito, amei muito. Não, eu tô brincando. Isso aqui eu falava pra minha mãe, gente. A gente terminava a ligação e dizia assim, como você fala muito. É isso que eu queria dizer pra vocês. Carmen, então, muito obrigada. Obrigada a você. Uma coisa que eu nunca vou esquecer, a primeira vez que eu fui para o Havaí, eu fui com uma colinha sua, da tua mãe. Como que se fala isso? Como se fala aquilo, sabe? E isso eu nunca vou esquecer, sabe? Porque eu usei aquilo, eu consultava aquilo, que eu não sabia falar orange juice, eu não sabia pedir um suco de laranja. Eu aprendi dentro do avião daqui para lá. Então, assim, as pessoas vinham falar comigo, eu abaixava a cabeça para não falar com ninguém, e aquilo ali me ajudou, porque eram as frases mais simples possíveis e as mais necessárias, entendeu? Então a memória tá aí, viu? Falando nisso, Tá lindo, que delícia. aulinha. Let's go! A gente tem que fazer isso. Eu quero também, porque eu quero saber as gírias do bodyboard. Você que vai me ensinar. Tá pensando? Gurias, então estamos acabando aqui, ó, corte, e super obrigada. Gente, é assim, tudo brilha de alegria. Wahine! Love! Wahine! Vamos lá, 1, 2, 3, Wahine! Obrigada. Vai ficar aqui e já vai para edição. Beijinho.